Olá pessoal, fazer um vídeo aí hoje, explicar para vocês questão de estratégia para seca, no período seco, o que nós utilizamos. Nós estamos aí no mês de agosto aqui no Mato Grosso, é o período de seca, aí a gente está no meio da seca, então vou explicar para vocês as estratégias que a gente pode usar para a gente ter um bom resultado nesse período de agosto, período de seca, o que a gente está usando. Então aqui a gente está com um lote aqui de éguas prenhas, né? A gente tem umas éguas paridas ainda com potro ao pé, que foi prenhada fora da estação, mas a grande maioria aqui é de éguas prenhas. Nessa época aqui a gente tem uma diminuição do pasto. A gente ainda não tem ausência ainda, mas a gente tem a diminuição do pasto. Eles estão no piquete de umidículo aqui. A umidícula ainda tem massa, mas ainda não zerou totalmente. Então a gente tem rotacionado aqui, a gente vai mudando. E a suplementação que a gente usa para essas éguas, que a gente optou, foi a questão da silagem de milho. Por que a gente está fazendo a suplementação de silagem de milho nessa época do ano para essas éguas? Que é uma categoria que não precisa tanto de proteína. A gente precisa manter a energia dessas éguas para manter um score corporal. Elas não estão tão em fase de crescimento, né? Apesar de ter uma gestação, mas para a gente manter o score corporal dessas éguas, então a gente optou por uma estratégia de manter a energia. As éguas necessitam aí de 20 kcal por dia, 20 mil kcal por dia, né? De ingestão. Então a gente optou por oferecer para elas a silagem de milho, que a silagem de milho ela tem aí no caso aí por quilo em média 1.500 kcal. Então a gente coloca aqui, a gente está no piquete de 40 éguas, a gente coloca aqui, são 2 quilos para cada égua, então a gente coloca 80 quilos de silagem de milho, a gente coloca assim ó, na beirada da cerca, para a gente também não ter que levar para lanchonete, porque quando a gente leva para lanchonete, a gente tem uma perda energética desse trânsito aí, desses animais irem até a lanchonete. Então a gente coloca na beirada da cerca, espalha um montinho para não ter briga no lote. Então as éguas já são acostumadas, ó. A gente faz o uso dessa silagem aqui, ó, silagem de milho. A gente calcula mais ou menos 2 quilos por animal. Às vezes a pessoa acha que colocar em um suplemento, uma ração ou até mesmo um proteico vai diminuir a ingestão de pasto, de volumoso do pasto, mas não é isso que acontece, eles continuam ingerindo a mesma quantidade. Já você fazendo a estratégia com silagem de milho, você em si tem uma redução da ingestão de pasto, então você preserva mais a pastagem. Você tem a preservação mais da pastagem, porque o animal em si ingere aqui 2 kg de volumoso, que a silagem é um volumoso, né? Então, consequentemente, ela vai ingerir menos pasto. Então, você preserva um pouco o pasto nesse período da seca. E como a gente está preocupado em manter o nível energético, a silagem é uma boa estratégia. Então, a silagem, a gente, na questão de 2 kg, nós vamos oferecer para eles a questão de 3.000 kcal. Eles precisam de 20, então isso aí representa quase 12, 15% da ingestão da necessidade diária. Então a gente tem as éguas com score corporal, mantendo o score corporal. E a silagem em si é um produto barato. A gente tem a questão de 40, às vezes 50 centavos o quilo desse produto. Então a gente tem um gasto aí de R$1 por dia, cabeça. E outra questão também, a gente monitora a ingestão de mineral. Como a gente coloca o mineral quase todo dia, a gente observa, se caso a ingestão desse mineral subir, né, o animal estiver comendo muito mineral, aí a gente acrescenta um proteico energético para esses animais. Aí a gente coloca sal mineral, aí faz a suplementação aí, que está tendo uma deficiência, né, de energia. Elas estão ingerindo muito sal mineral para tentar compensar, apesar do mineral não ter essa questão energética, mas a gente entra com um proteico energético para suprir essa necessidade. Então a gente usa de baliza aqui o mineral. Se ela estiver consumindo muito mineral, acabando rápido no coxo, aí a gente entra com o proteico energético no coxo. Por enquanto elas estão aguentando bem, estão passando bem. A gente monitora o score corporal. Você vê que a gente colocou aqui, ó,
Tem égua que nem veio comer ainda. Então assim, elas estão com a sua necessidade energética suprida, colocando aí 2 quilos cabeça dia de silagem. Então a gente usou a silagem por esses motivos. Redução de custo, a gente tem aqui uma matéria-prima de 40 centavos, 50 centavos o quilo, R$1 cabeça, né? Elas ingerem 2 quilos. A gente usou também para preservar a pastagem, então a gente oferecendo esse suplemento, quando chover, os pastos não entram no período chuvoso, né? Muito prejudicado, muito baixo, rasteiro, né? Então é uma estratégia aí que a gente pode usar nessa categoria de animal aqui, categoria de animal prem, que não existe uma necessidade proteica tão alta. Então a gente mantém a energia deles aí para manter o score corporal. Outras categorias serão outras estratégias, tá? Então um vídeo para você que cria. Então uma estratégia para seca, período de seca, né? Para essas éguas aí que a gente está com pouco pasto, né? Fazer a suplementação com volumoso de silagem e sal mineral apenas. As pessoas acham que às vezes a gente está com proteico energético, ela comendo proteico energético, ela vai ingerir menos pasto, mas não é verdade. O proteico energético, elas vão ingerir a mesma quantidade de pasto. Então a gente usa silagem justamente para diminuir a ingestão de pasto e manter o score corporal e oferecer aí de 12 a 15% da necessidade energética que elas têm. Tá joia, pessoal? Então, valeu!